Olá! Hoje gostaria de te fazer algumas perguntas, mas você deve responder de forma sincera. Que tal? Ninguém precisa saber quais foram as suas respostas, apenas reflita sobre elas, combinado? Primeira situação. O que você faria se o seu vizinho começasse a jogar lixo na calçada todos os dias? Já imaginou? Toda manhã, ele abre um saco com restos de comida, embalagens e lixo de banheiro e simplesmente despeja o conteúdo na frente de casa. Você reclamaria ou nem daria importância? Afinal, ele permanece no próprio território e não invade a calçada de ninguém. Segunda situação. Imagine que a ciência comprovasse que a fabricação de tecidos vermelhos é a principal ameaça ambiental. Suponha ainda que as condições de emprego nessas fábricas fossem péssimas. Você continuaria comprando roupas e tecidos vermelhos? E terceira e última situação. A sua amiga diz que adora crianças, tem 3 filhos e trabalha em uma escola. No entanto, você acaba de ver essa mesma amiga maltratando uma criança de rua. O que você pensaria a respeito dela? Esses 3 cenários giram em torno do mesmo assunto: a nossa ética pessoal e a interconectividade entre tudo o que existe. Na situação número 1, qualquer vento espalha o lixo pela rua. Com o tempo, o lixo começa a produzir odores, atrair moscas e incomodar os moradores. Embalagens vão parar a quilômetros de distância. Veja que linhas divisórias entre o meu território e o do outro são imaginárias quando dividimos o mesmo planeta. Em outras palavras, tudo o que fazemos gera impacto ao nosso redor. E um dos maiores impactos individuais é a dieta, sob múltiplos pontos de vista. Mas como assim? Bom, sob uma perspectiva da engenharia, a forma mais ineficiente de se alimentar é consumindo produtos de origem animal. Isso porque os nutrientes dos vegetais passam por um filtro, as galinhas, porcos, frangos e vacas, antes de chegarem até você. Ora, nenhuma máquina, muito menos organismos vivos, possui eficiência de 100%. Por consequência, quanto mais subimos na pirâmide alimentar, menor é o aproveitamento de recursos e maior é a geração de resíduos. Por exemplo, bois e vacas convertem apenas 4% dos aminoácidos das plantas em carne, o resto é totalmente perdido. Outro dado importante: enquanto quase 1 bilhão de pessoas encontra-se em situação de carência alimentar no mundo, 36% de toda a terra cultivável é usada para cultivar grãos para animais. Isso te parece inteligente? E como base, permanece a questão moral de se machucar animais simplesmente porque gostamos do sabor de sua carne e secreções. Na situação número 2, falamos sobre apoiar ou não uma indústria que destrói o meio ambiente e desrespeita seus funcionários. Bem, no mundo real, o setor pecuário é o principal responsável pelo desmatamento e perda de biodiversidade. 80% do desmatamento no mundo ocorre para liberar espaço para pasto ou cultivar alimento para animais de produção. Na Amazônia, esse número sobe para 90%. Além disso, a pecuária gera mais gases do efeito estufa do que o setor de transporte inteiro. Não adianta fazer campanhas pela preservação das onças pintadas enquanto se faz aquele churrasco todo domingo. Mas para quem a degradação do planeta e o sofrimento animal são questões irrelevantes, falemos do tratamento humano na pecuária. À medida que os casos de coronavírus aumentam nas fábricas de carne, mais e mais denúncias vêm surgindo sobre discriminação, abuso de poder e baixos níveis de segurança ocupacional. Na Alemanha, até 80% dos funcionários dos abatedouros são imigrantes. Grande parte trabalha sob contratos temporários, com salários muito abaixo da média nacional e moram em condições precárias. Nos Estados Unidos, 52% dos funcionários são imigrantes, 3 vezes a taxa geral do país. 44% são latinos e 25% são negros. Eles fazem o trabalho que ninguém mais quer fazer. Surtos de Covid-19 já atingiram mais de 500 fábricas de carne no país e mataram mais de 200 funcionários somente entre março e setembro de 2020. Detalhe: segundo o vice-presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Atacado e Varejo, Edgar Field, e funcionários da Tyson,
uma das maiores produtoras de carne animal do mundo, a empresa está omitindo informações sobre os casos de coronavírus. E a situação é semelhante na Irlanda. 60% dos funcionários são imigrantes e 20% contraíram Covid-19 desde o início da pandemia até fevereiro de 2021. Recentemente, o Centro Irlandês dos Direitos dos Imigrantes fez uma pesquisa com 150 trabalhadores da indústria da carne. 60% já se feriram ou desenvolveram doenças ocupacionais, desde simples lesões até amputamentos. Assédio verbal e assédio psicológico foram reportados por, respectivamente, 43% e 35% dos entrevistados. Apenas 4% dos casos receberam ações corretivas. 90% dos entrevistados não recebe seguro contra acidentes e doenças ocupacionais. Nenhum deles disse se sentir valorizado no trabalho. Eis alguns dos seus depoimentos. Sofremos racismo e discriminação. Somos forçados todo o tempo a fazer o pior e mais pesado dos trabalhos porque somos imigrantes e não temos os mesmos direitos. A administração tem zero respeito por nós. Querem que a produtividade seja maior do que a nossa capacidade. Temos poucas pausas por dia, de no máximo 10 minutos, e quando as pessoas vão ao banheiro, tem que voltar correndo ao seu lugar na linha de produção. Meu colega me chamou de macaco e fez comentários sobre a cor da minha pele. Eu decidi falar com a direção. Meu chefe decidiu adverti-lo, mas sarcasticamente me perguntou por que eu me estressei com isso, já que nem sou tão preto assim. Nenhuma novidade para uma indústria que trata a vida com desprezo. Isso não pode continuar. A propósito, se esta é a situação geral na Europa, onde as leis trabalhistas são rígidas, imagine em outros lugares. Temos que entender que ao comprar um produto, damos suporte a toda a cultura envolvida na produção. E por fim, na terceira situação, vimos a incoerência da amiga que diz amar crianças, mas maltrata menores de rua. Respeito seletivo? Devemos nos perguntar se essa é a pessoa que queremos ser. Quem respeita animais não gera demanda por exploração animal. O mundo que vemos hoje é reflexo da consciência coletiva, que possamos romper com o antigo modelo de violência e representar aquilo que queremos ver no mundo. Você é importante e faz diferença.